Olá, Sam. Boa noite. Meu nome é Eric. Moro em Moçametes, uma cidade tranquila localizada no estado de Goiás, muito conhecida pelo turismo. Eu tenho 47 anos e desde muito jovem sempre respeitei o sobrenatural e tive medo de assombrações. No entanto, algo marcou minha vida para sempre. Quando eu e mais dois amigos vivemos uma experiência aterrorizante em uma certa noite no ano de 2009. Para preservar a privacidade deles, vou chamá-los aqui de André e Maurício, já que não pedi autorização para compartilhar essa história. Bom, dito isso, vamos para o relato. Naquela época, Sam, eu trabalhava com meu pai em um comércio que ele tem aqui na cidade. Apesar de trabalharmos juntos e eu ser solteiro, já morava sozinho naquele tempo. Foi nesse período que comecei a frequentar uma igreja pentecostal local, onde inclusive conheci meus dois amigos. Eu ia para os cultos cerca de 2 vezes na semana, geralmente nos sábados à noite, ou se não nas terças, quando o movimento do comércio era menor. Certa vez, o pastor da igreja sugeriu fazer uma vigília de oração em uma serra muito famosa por aqui na região. O plano era subir à noite para orarmos juntos. Estávamos organizando tudo para começar por volta das 9 da noite. A serra tem uma parte íngreme, onde é possível chegar de carro ou moto, mas depois disso, é necessário continuar a pé. Alguns irmãos da igreja tinham carros e outros, assim como eu, tinham motos. Quando chegou no dia marcado, o pastor me ligou à tarde avisando que não poderia ir, porque sua esposa estava muito doente. Ele cancelou a vigília e pediu para remarcarmos para outra data, ligando também para os demais membros da minha igreja. Todos concordaram em adiar, mas eu estava muito animado para subir aquela serra. Tinha até preparado lanches e também outros itens. Foi então que decidi ligar para o André e para o Maurício, perguntando se eles topavam ir apenas nós três, já que eu estava livre naquela noite. Como éramos muito próximos, eles aceitaram na mesma hora e marcamos de nos encontrar às 8 da noite, naquele bendito dia. Assim que deu o horário combinado, fui buscar o André em sua casa e logo depois passamos na casa do Maurício. Ele subiu em sua moto e seguimos nós três em direção à serra. Começamos a subir por uma trilha estreita, onde só cabia um carro por vez, mas à noite a vista era incrível. O céu estava estrelado e muito limpo. No entanto, aquele clima tranquilo logo se transformaria em um dos piores pesadelos da minha vida. Assim como havia mencionado, em certo ponto do caminho, não dava mais para seguir de moto. Foi então que deixamos as motos em um local muito escondido no mato, por precaução, e continuamos a pé, seguindo até o topo. Eu e o André levávamos lanternas para iluminar o caminho. Íamos subindo calmamente, conversando e admirando aquela paisagem, que era muito bonita por sinal, parando de vez em quando para beber água ou comer alguma coisa. Não estávamos com muita pressa, mas de repente começamos a ouvir tipo uns rosnados bem estranhos e uma respiração bem ofegante. Era como se fosse um animal muito grande. O Maurício perguntou o que poderia ser aquilo. Chegou a sugerir que fosse uma onça, mas até onde sabíamos, não havia onças naquela região. Aquele som parecia uma mistura de coiote junto com um cachorro, só que muito mais perturbador. Fomos caminhando com muito cuidado, até que percebemos que aqueles ruídos
estavam vindo do nosso lado direito. Aquele animal parecia estar cavando um buraco no chão. Com a minha lanterna, apontei a luz na direção do barulho. Foi quando vimos aquela criatura, que era peluda, enorme e toda deformada. Aquela coisa tinha a parte traseira mais alta que a dianteira, e estava cavando entre as pedras. A princípio, aquele bicho não nos notou, pois estávamos em silêncio, só observando aquela criatura. Foi então que o André, numa atitude imprudente, jogou um pedaço de pau na direção daquela coisa. Aquele animal se virou, e o que vimos foi a coisa mais horrível de nossas vidas. Era uma espécie de cachorro, mas muito maior, e toda disforme. O seu focinho estava voltado para o chão, apoiado sob os cotovelos, e seus olhos eram amarelos, meio que brilhavam no escuro. Quando aquilo nos viu, soltou um urro muito alto, tão alto que fez o coração tremer. Sem pensar duas vezes, saímos correndo desesperados. Galhos batiam em nossos rostos, enquanto descíamos aquela ladeira. Fomos tropeçando e até caindo no meio da correria. Ouvíamos nitidamente aquele monstro nos perseguindo pelo mato, movendo-se com uma agonia assustadora. Quando finalmente chegamos em nossas motos, aceleramos sem olhar para trás, só parando quando chegamos à cidade. Paramos em uma rua para recuperar o fôlego, ainda tremendo de medo. Depois daquilo, levei o André para sua casa e depois fui para a minha. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava tentando entender que tipo de criatura era aquela. Comentei sobre o ocorrido com algumas pessoas, mas riram de mim, dizendo que não existiam animais daquele tipo na região. Só depois descobrimos que durante a fuga, o André havia fraturado a mão ao cair. E ele também só percebeu no outro dia, quando a dor ficou insuportável e precisou ir até o hospital. Anos mais tarde, um morador mais velho da minha cidade me disse que, baseado na descrição, o que vimos naquela noite foi um lobisomem. Bem, eu pesquisei na internet e encontrei vários relatos de outras pessoas que o descreviam da mesma forma que vi. Desde então, nunca mais voltei àquela serra à noite. Acredito que o André e o Maurício também não retornaram. Os irmãos da igreja chegaram a fazer a vigília dias depois, mas ninguém relatou ter visto nada estranho. Parece que só nós três tivemos o azar de encontrar aquela criatura. Bem, Sam, hoje estou convencido de que era um lobisomem e que eles realmente existem. Mesmo após tantos anos, só vou àquela serra durante o dia. Eu sempre fico em alerta. Bom, obrigado por ouvirem até aqui. Esse caso é real e aconteceu comigo. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.